Meus amigos, é o seguinte, para quem não acompanhou os outros vídeos, aposentadoria de servidor público, tema que nós estamos tratando a respeito, agora vamos tratar sobre pensão por morte. A pensão por morte do servidor público. O benefício de pensão por morte teve, após a emenda constitucional 41 de 2003, 2003 é interessante colocar a data, porque a partir de 2003 houve alterações em relação à remuneração do servidor público, e para fixar o valor de pensão por morte do servidor público deverá analisar a remuneração e os proventos que superam o limite teto, conforme artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal. Desta forma, esse valor corresponderá à totalidade dos proventos percebidos pelo servidor público da data anterior ao óbito, até o limite máximo estabelecido aos beneficiários do regime geral de previdência social, acrescida os 70% da parcela excedente daquele limite. Então, resumindo, o valor corresponderá, portanto, da totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior ao óbito, a data anterior à falência, à morte do servidor público, até o limite máximo estabelecido o teto previsto da regra do regime geral de previdência, acrescido mais 70% da parcela que exceder este limite. Ou seja, se o servidor se aposentou, existe um limite do teto máximo da previdência, da regra geral, se ultrapassou esse limite, vai até ser acrescido 70% da parcela excedente. Interessante denotar que muitas revisões de aposentadoria por pensão por morte são colocadas nessa posição. Às vezes existe um teto aqui, vamos supor aqui minha mão, o teto é aqui e o servidor está recebendo aqui. Então vai ter que entrar com uma revisional, uma ação judicial para poder chegar a este patamar aqui, até pelo menos no limite do teto, ainda que acrescida a parcela excedente de 70%. Então vai ficar um pouquinho aqui. Então é isso. Para o servidor que estava em atividade na época do falecimento, corresponderá a totalidade da remuneração no cargo da data anterior à data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescidos também 70% da parcela excedente a este limite. Depois, com essa alteração, ocorreu após o advento da emenda constitucional 167, que originou, inclusive, a Lei Federal 10.887 de 2004, que, nesse ponto, deve aplicar-se essas regras que houve no tocante a essa alteração. Agora, você deve levar em consideração também que deve se aplicar também, importante você, profissional do direito, ou mesmo servidor público que está recebendo também, às vezes casal servidor público, ou a mulher que é falecida recebe a aposentadoria do servidor público, importante observar um limite. O seguinte, deve-se aplicar, desculpa empregar o latim, mas eu vou ter que falar, lex tempus reddit actum. Significa dizer que a lei vigente da data do óbito da pensão por morte deve ser aplicada. Ou seja, se o falecimento ocorreu antes de 41, da emenda constitucional 41 de 2003, o valor fixado seria correspondente a 100% ao valor da remuneração. Se for posterior, aí já é outra situação. Mas é o que geralmente se pede às revisionais de pensão por morte. Então, tem situações que a questão do teto e a questão também relacionadas ao valor fixado a 100%. É muito diferente de 70%, de 100%. Não tenho dúvidas quanto a isso. A revisional é fundamental, às vezes, para as pessoas que precisam desse benefício. Isso no Brasil inteiro nós temos esse problema de que os servidores públicos não recebem
adequadamente os seus valores. E aí necessita socorrer do Poder Judiciário, devendo contratar advogado para poder entrar com essas revisionais para o aumento, tendo um aumento exponencial em relação aos seus benefícios percebidos. E os servidores ativos e inativos pagam uma alíquota de 11% da diferença que o servidor inativo que contribuiu apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do INSS. Deve-se observar também o princípio da anterioridade. Interessante colocar esse ponto, questão referente à alíquota, que os ativos e os inativos pagam a mesma alíquota, com a diferença que o servidor inativo, que contribuiu apenas com o valor que ultrapassa o teto do INSS. Então, existe também uma revisional que trate a respeito deste tema. Então, eu encerro aqui esses micros aulas aqui, vamos dizer assim, ou introduções ou bases para você ter uma noção sobre esta questão dos servidores públicos. Existe também a questão relacionada à aposentadoria por invalidez. Claro que quando não há uma lei municipal, federal, estadual que não trate a respeito da aposentadoria dos que precisam da questão da pensão por morte, referente à aposentadoria por invalidez, é interessante denotar que, se não há nenhuma legislação que trate a respeito sobre isso, deverá aplicar a regra do regime próprio, regime geral de previdência social. Isso já é pacificado pela jurisprudência, existem várias decisões relacionadas a isto, e é importante só nós abrirmos os olhos quanto a este ponto, que, sem sombra de dúvidas, na prática tem ajudado muitas pessoas a se aposentar. O servidor público, inclusive. E também tem situações que nem a lei federal, nem, no caso, a lei federal ela aplica, tem regras próprias também, mas a questão da aposentadoria, mesmo o fato de que se coloca da aposentadoria especial. A lei estadual nada estabelece, a lei municipal nem tanto, e aí aplica-se a regra geral da Previdência Social para a aposentadoria. Espero que vocês tenham gostado desse tema, foi sugerido por um colega, e qualquer dúvida, sugestões e críticas, está o meu canal aberto para isso. Eu tento me esforçar ao máximo para poder me comunicar. E se você gostou desses temas, de temas novos, faça sugestão. Além disso, quero que você se inscreva no meu canal para me ajudar. E além disso, ative as notificações aí, o famoso sininho, como o pessoal sempre fala. E além disso, por final, tem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, meu site profissional. Caso você precisar de alguma coisa, eu vou estar à disposição de você, tanto a população em geral, como o colega advogado, qualquer pessoa que a gente possa se interagir ainda mais. Um forte abraço e até a próxima.